Boa noite. Bem-vindos ao segundo episódio de Elas em Pauta. Esse é um programa idealizado pela Gedeon Richter do Brasil. A Gedeon Richter é uma empresa húngara, multinacional, presente nos 5 continentes e que tem em seu portfólio mais de 200 produtos. A empresa investe mais de 10% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. A Gedeon Richter do Brasil tem o prazer hoje de receber o Dr. Gerson Lopes, que é o coordenador do Departamento de Medicina Sexual do Hospital Mater Dei, é membro titular da Academia Internacional de Sexologia Médica, ele é membro da Comissão de Sexologia da Febrasgo e idealizador do ICEDUCA, que é o Instituto de Saúde Sexual e de Educação Continuada. Dr. Gerson, é um prazer em recebê-lo. Boa noite e muito obrigado por ter aceito esse convite de estar conosco hoje. Carlos Simões, eu que tenho que agradecer esse honroso convite. E no momento que você fala da Gedeon Richter, eu fico mais admirado por essa instituição, por esse laboratório, né, húngaro, que na verdade com extensão mundial, e faz um programa como este, Elas em Pauta. Eu poder participar nesse episódio 2 me honra muito. Eu fico muito feliz e tenho certeza realmente que a gente pode, no olhar do homem, já que o primeiro foi no olhar da mulher, agora a gente vai falar no olhar do homem como que é o universo feminino que deveria ser visto pelo homem e, infelizmente, muitas vezes não o é. Então, independente do profissional, sendo homem ou mulher, a gente tem que conhecer muito do universo feminino. E nós estamos aqui para tentar realmente mostrar isso. Muito bom, doutor Gerson, obrigado. Eu já queria trazer aqui uma primeira pergunta, que é uma pergunta já mais polêmica. Sexo e sexualidade são a mesma coisa? Isso é muito triste, né? Quando a gente percebe as pessoas falarem como sexo e sexualidade como sinônimos, e não é. Sexo é genitalidade, sexo é função, sexualidade é vivência. Sexualidade para mim, dentro da dimensão humana, e as mulheres têm isso muito bem, ao contrário dos homens, que sexualidade é a expressão de afeto, de emoção, de comunicação e de prazer. Não é apenas o encontro de genitais, o encontro dos poucos centímetros que a gente tem no meio do corpo. Sexualidade realmente, para a mulher, é um processo, mesmo que termine em intimidade sexual, que começa pela manhã. Se ele acontece à noite, ele começa pela manhã. Com um bom dia, com o envolvimento no cotidiano de maneira respeitosa, carinhosa. E as mulheres, e isso é muito interessante, diferente dos homens, o entorno da vida delas, que não deixa de ser sexualidade, interfere na própria vida sexual delas. A mulher tem muita influência, por exemplo, a mulher gostaria de ter intimidade com o parceiro quando ela realmente está bem, e não para se sentir bem. E às vezes o homem quer fazer sexo para se sentir bem, para liberar um pouco da tensão, para resolver um problema da comunicação com ela, e ele acredita erroneamente que naquele momento de viver o sexo, ele realmente conseguiria satisfazê-la. Isso não satisfaz. A mulher tem uma visão de sexualidade muito mais ampla, muito mais honesta. Eu brinco, Carlos, que quando o homem fala que vai fazer amor com a mulher, infelizmente, na maioria das vezes, ele faz sexo. Porque o foco dele está na ereção, está no coito, está no orgasmo. Já as mulheres, quando falam em fazer amor, querem realmente fazer amor, que é o foco no brincar e no prazer de brincar. O resto é consequência. Então, quando a gente está presente aí num programa, né, num momento como este, Elas em Pauta, a gente tem sempre que colocar as mulheres em pauta para ver, porque o sexismo, que aparentemente desapareceu, ainda está muito presente, que é a discriminação entre os sexos. A mulher realmente tem que ter uma relação de igualdade com o homem cada vez mais. Nem acima, nem abaixo. Nem atrás, nem na frente. É do lado do homem. E isso, sem dúvida, a gente tem que comunicar isso sempre para a população, particularmente para a classe médica que atende essas mulheres. O foco na saúde feminina implica em conhecer muito da sexualidade delas. O senhor falou de homens, falou mulheres, falou de sexismo. O que é um casal, exatamente? Como é que a gente... Existe uma definição? Como é que o senhor enxerga o casal? Essa é muito interessante porque a gente sabe que há uma diferença entre casal e aquela dupla, aquele par que está
preso por um casamento, ou preso por uma coabitação, mas não tem mais ali aquela estrutura dinâmica que é casal. Para mim, casal é dentro da condição moderna, principalmente, dos casais modernos, vamos dizer assim, eles têm que desenvolver habilidades que antigamente talvez não fossem necessárias. Quais seriam essas habilidades? Cooperação, porque não é fácil para uma mulher ter que ser mãe, dona de casa, profissional no trabalho e amante do marido. Quer dizer, são papéis demais para uma pessoa só. Então, se ela não tem um parceiro colaborador, fica muito difícil. Eu falo que as relações hoje, obrigatoriamente, são 2 para 2, onde ambos têm direitos e deveres iguais. Não há mais essa situação. Tem que respeitar a intimidade, o momento do eu sozinho, que muitas vezes a mulher necessita, como o homem também. Tem que, além de cooperar, tem que buscar relações sexuais atrativas, que não é tão fácil nesse mundo ainda mais performático e com pouco tempo. Mas as pessoas queixam de tempo. Pode ser que em quantidade há dificuldade, mas em qualidade este casal pode aprender. O casal é aquela estrutura que todo dia está aprendendo, inclusive administrar crises. Às vezes, casais jovens não sabem administrar crises. E na primeira crise vem com a proposta de separação, como se separação fosse uma solução. E, na verdade, é por dificuldades de administrar crises. Então, é companheirismo, cumplicidade, respeito, buscar enamorar-se sempre. Isso é fundamental, o casal ter essa visão de estar tentando sempre. Não é o homem responsável, nem a mulher. Os dois têm que estar sempre enamorando-se. Paixão a gente pode conversar mais posteriormente, mas muita gente só sabe enamorar-se quando está apaixonado. E há uma diferença muito grande. É muito fácil conversar com o senhor, porque o senhor vai trazendo elementos para essa conversa perdurar durante um grande tempo. O senhor falou com a gente de esse enamorar-se, mas ao mesmo tempo o senhor trouxe que a mulher é a mãe, é a dona de casa, é a parceira, trabalha, é a companheira. Como é que a mulher consegue manter essa chama desse relacionamento, desse enamorar-se, com todas essas atividades, com essa vida tão atribulada? Como é que faz para manter a chama do relacionamento acesa? Eu acho que você foi muito vital aí, super importante também nessa pergunta, porque o que a gente sabe é que não tem uma receita simples. Mas as mulheres, em geral, elas conseguem buscar esse enamoramento mais até do que o homem. E aqui tem que se dar uma informação que eu tive a sorte de estar no congresso em Paris, quando a Rosemarie Basson revolucionou a compreensão da sexualidade feminina, mostrando, Carlos, que a mulher, depois de alguns anos de relacionamento, ela perde aquele desejo espontâneo em querer ter sexo, a não ser dias determinados do ciclo, quando ela não está fazendo algo que está mudando o ciclo dela. Então, ela tem, às vezes, no meio do ciclo, ela sente o desejo, perto da menstruação, algumas até quando começa o período menstrual, mas a maioria, no meio do ciclo, ela sente um pouco de desejo. Porém, isso é interessante colocar, elas, mesmo perdendo esse desejo espontâneo depois de 2, 3 anos, não precisa nem ter filhos. Antigamente a gente focava muito depois de filhos, mas com 2, 3 anos ela perde aquela vontade espontânea de ter sexo. Mas se ela tem um parceiro que promove estímulos adequados e ela é receptiva a esse estímulo, porque a relação no cotidiano é boa, ela começa a excitar. E excitando é que o desejo dela vem. Então a mulher, diferente do homem, o modelo é cíclico. Ela muitas vezes busca o parceiro, porque a última experiência foi prazerosa, ela não está sentindo desejo, mas na hora do jogo sexual receptiva ao estímulo, ela começa a excitar e excitando o desejo vem, que a gente chama responsivo. Aí ela excita mais. E outra coisa que foi boa na hora que a Rosemarie Basson colocou isso no congresso lá em Paris, que revolucionou o conhecimento da resposta sexual, é que a mulher, independente de chegar ou não ao orgasmo, ela pode se sentir satisfeita, que a leve realmente a buscar novamente o parceiro. E aí é interessante colocar o papel do hormônio na sexualidade feminina é fundamental, mas imprescindível mesmo
é na sexualidade masculina. O motor da sexualidade masculina, ele é fundamentalmente hormonal. Na sexualidade feminina, ele tem um papel importante, mas o papel mais preponderante é da intimidade. A mulher precisa da intimidade. Intimidade não é só estar juntos. É estar juntos, comprometidos naquele momento de dar e receber prazer, onde as duas coisas se fundem numa coisa só. Infelizmente, quando o foco está lá no resultado, no orgasmo, na quantidade, aí as pessoas se perdem. E, infelizmente, por momentos como esse que a Gedeon Richter está oferecendo, e por ignorância, no sentido de ignorar, desconhecer, né? Quando a gente fala ignorância, é muito no sentido do desconhecimento. Muitas mulheres monogâmicas, com mais de 2, 3 anos no relacionamento, elas perdem esse desejo espontâneo. Porém, mantém um desejo responsivo, quer dizer, receptiva ao estímulo, ela excita, excitando, vem o desejo. Isso foi a maior revolução, porque até 2001 acreditava-se que as mulheres tivessem a mesma resposta do tipo masculino. E hoje a gente sabe que o homem, ele é linear. Ele começa com desejo, a vontade, depois excita, e aí tem a ereção, depois tem o orgasmo. A mulher não. Ela começa muitas vezes num estado de neutralidade, naquele momento de intimidade, e aí a resposta acontece. As coisas vão acontecendo. Isso. Então, nenhuma mulher que está nos ouvindo agora, e todo profissional tem a obrigação de dizer isso para ela, está precisando ser dito mais intensamente, é que perder o desejo espontâneo por um parceiro que ela conhece há muitos anos, ou que está num relacionamento, pode ser até de 2 anos, 3 anos de casamento, não significa que ela deixou de amá-lo, porque muitas começam a perguntar, não significa que ela tem uma doença, porque se ela responde ao estímulo dele, ela não tem doença sexual. Ela é normal. 85% das mulheres perdem esse desejo espontâneo ao longo do relacionamento, porém mantém esse desejo que a Rosemarie Basson, canadense, radicada nos Estados Unidos, colocou muito bem como sendo o modelo cíclico da resposta sexual da mulher. Parece que entender as diferenças entre homens e mulheres, aceitar as diferenças, conviver com elas e tirar mais do relacionamento depois que você entende é fundamental. Parece que é mais ou menos por aí. Falou tudo. Quer dizer, se a gente fosse empático na hora que a gente conversa com alguém, o que seria empático? Ficar no lugar do outro e perceber como é que o outro sentiria diante daquela situação, aí a gente teria uma comunicação muito melhor. Infelizmente, a gente tem mania de dar conselhos, né? E às vezes sem nenhuma base científica, e que realmente acaba complicando o relacionamento. Talvez você não goste tanto dele mesmo, já que você perdeu o desejo. Não, ela gosta e gosta até mais, porque um casal vai construindo esse amor todo dia. Amor é uma coisa que fantástica, não tem preço, mas dá trabalho. Você tem que construir todo dia, seja o amor no trabalho, na profissão sua, seja o amor nas relações de amizade, seja o amor nas relações com a pessoa que você ama, que você está vivendo, convivendo, amor pelos filhos. Hoje, muitas vezes, você prefere dizer sim ao filho, porque dizer não dá um trabalho tremendo. E aí você não está mostrando amor. O filho quer, às vezes, até na hora que você confronta, ele quer realmente sentir amado. Porque na hora que você diz não, mesmo que dê trabalho, você está, de algum modo, mostrando amor. É interessante porque quanto maior a convivência, na teoria, mais você deveria conhecer o seu parceiro, mais você deveria entendê-lo, mais você deveria ser empático e melhor deveria ser o relacionamento. Quando você traz essa dúvida para dentro, vou usar a palavra que você usou, pela ignorância, por ignorar o fato, eu acho que pode haver uma consequência para o relacionamento que é desnecessária até. Total. E que leva, às vezes, problemas seríssimos. Às vezes, quando chegam me buscando ajuda comigo, já não tem nem mais o casal. Eles, ao longo do tempo, foram se destruindo por essa falta de comunicação adequada. Um ficou hostilizando o outro, um ficou culpabilizando o outro. E numa relação de casal, onde você culpabiliza o outro ou você se vitimiza, não vai haver mudança.
A mudança só acontece quando você deixa de culpabilizar ou vitimizar. Mas é muito mais fácil se vitimizar ou culpabilizar o outro do que realmente entender o seu papel naquela. E muitas vezes o seu papel é inadequado, e aí é uma mensagem para os homens, às vezes é inadequado por ignorância. Ele desconhece esse aspecto da mulher. O homem pode manter ao longo da vida do relacionamento aquele desejo. É lógico que pode diminuir, mas ele mantém ao longo da vida toda. Hoje eu tenho homens que eu atendo de 70, 80, até dois acima de 90 anos. E eles podem manter o desejo, lógico, bastante diminuído, mas mantém o desejo. A mulher, em geral, ela só tem desejo espontâneo quando ela tem novidade de parceiro. Depois de um tempo de relacionamento, se houver novidade. Olha que coisa interessante, Carlos. Se ela briga com o parceiro e eles separam, e às vezes chegam casais no meu consultório que eles separaram de tanta hostilidade que a gente percebia lá na consulta. E eles somem do consultório. Um ano depois voltam os dois dizendo, ó, doutor, nós sumimos daqui porque a gente separou, mas na hora que a gente voltou, o relacionamento, o casal, o desejo dela foi lá em cima, aflorou intensamente. Eu não estava nem dando conta dela, de tanto desejo que ela tinha. Só que agora voltou a tal da preguiça, que ele acha que isso é preguiça. Ele não entende que no reatamento pode realmente aumentar. É lógico que a solução não está em brigar, em separar para o desejo vir, porque tem muitas cicatrizes que podem vir nesse processo e pioraria. Mas muitos casais, quando separam e reatam, tem um estudo também que ainda não está concretizado, que em viagens, às vezes o desejo da mulher vem. Agora, o que eu acho espontâneo? Agora, eu acho, naqueles relacionamentos mais longos, agora o que eu acho é que a ignorância, no sentido de ignorar, é frequentemente causa de problemas. Daí elas em pauta, a gente tem que falar da sexualidade feminina e as ginecologistas ou qualquer profissional que atende mulher tem que mostrar para o parceiro delas como é o universo sexual feminino. Porque o universo sexual feminino é muito diferente. A mulher está muito mais ligada à entrega, o homem está muito mais ligado à conquista. A mulher se dá muito mais valor na relação dela com ela e às vezes com os filhos. O homem está muito mais ligado a mais do que o valor, o ter, às vezes. Infelizmente, é lógico que está mudando muito. Os universos, as mulheres estão adquirindo muitas coisas que nós tínhamos e que, de algum modo, está complicando a vida delas, né? Aquela coisa de poder, aquela coisa assim de poder ao extremo. O ideal seria realmente que o casal tivesse uma relação que a gente chama de equidade de gênero. Inequidade de gênero é a mesma coisa de sexismo. Isso não há espaço para racismo nesse mundo, não há espaço também para o sexismo. As relações não podem mais ser sexistas. Homem dominador, mulher submissa. E nem também mulher dominadora e homem submissa. As relações devem trabalharem as diferenças buscando a igualdade. O senhor traz de vez em quando alguns termos, eu queria entender se eu poderia considerá-los sinônimos ou não. O senhor fala em amor, em paixão, em afeto. Eles são sinônimos? Essa é outra questão que muita gente consideraria sinônimos e, na minha visão, não. Eu aprendi com o meu guru, né, Volber de Alvarenga, um terapeuta que você demoraria 5 anos para marcar uma consulta com ele, o pai do Samuel do Skank. Eu sempre falo que o Samuel é filho do Volber e não o Volber é o pai do Samuel, porque o Volber, para mim, assim, foi uma figura fantástica e o Samuel era psicólogo também, é psicólogo, na verdade formou em psicologia, mas eu brincava muito com ele nesse sentido, que o que eu aprendi com o Volber é que afeto e paixão são sentimentos gratuitos. Se você não é doente, você vai ter afeto pelas pessoas e você vai poder apaixonar. São sentimentos gratuitos. Agora, amor não, é construído. Você constrói todos os dias, entendeu? E nas diferenças, nos conflitos, na cumplicidade, você vai construindo, seja na relação com a esposa, seja na relação com os filhos, seja na relação com o trabalho e tudo. Amor, quem não faz... A gente diz, uma vez perguntaram o Dario, o Dadá Maravilha, né? Ô Dadá, por que você está sempre feliz? Porque eu aprendi a fazer tudo com amor, inclusive o amor. Quer dizer, o próprio amor, que é a palavra talvez mais clássica de amor, que poderia ser sinonímia, é gratuidade.
para mim, não há nada que caracterize mais o amor. Aquele jardineiro que planta com carinho aquela rosa e a hora que ela desabrocha, ali é uma relação de amor. Ali o dar e receber se funde numa coisa só. E hoje, infelizmente, muita gente ama o que o outro representa e não o que o outro é. Ou muita gente dá ao outro, aquelas pessoas que têm muito vazio, um vazio interior, elas sempre mostram um amor que não é amor para o outro, para que o outro dê de volta, para que ela sinta amada. Ela precisa mais de ser amada do que amar. É muito interessante essa diferença. Eu, às vezes, em palestra, eu pergunto, quem é a favor do amor? Todo mundo diz. Quem ama realmente ou quem quer ser amado? A maioria quer ser amado. A gente só ama quando a gente está forte. E a gente quer ser amado intensamente quando a gente está fraco. E a gente, na verdade, deveria entender bem que afeto, paixão tem um tempo de validade, sabe, Carlos? Tem gente que fala que a paixão acaba com 6 meses, tem gente que diz que é 2 anos, mas necessariamente a paixão tem um tempo de validade. É bom demais. Para a sexualidade é o maior afrodisíaco, junto com o corpo vigoroso. Para mim são os 2 afrodisíacos mais clássicos, seriam esses 2. Mas não é por aí, não. O senhor trouxe para a gente aqui uma realidade que o mundo está mudando, a mulher está mudando, a mulher hoje é mais empoderada, a mulher também participa, tem a sua profissão, tem a sua vida, isso muda um pouco o relacionamento. Do outro lado, eu percebo que o homem também começa a mudar, o homem divide algumas relações que antigamente, né, na época dos nossos avós, essa é uma função da mulher. Isso. Hoje é uma função do casal. Isso. Este novo modelo que está se construindo, eles afetam o relacionamento, eles afetam a sexualidade. Como é que é? Porque, de repente, você se vê numa relação, num lugar que não era seu, mas era do seu pai. Era da sua mãe. Ou a mulher vê num lugar que era do pai. Porque, às vezes, ela é provedora, às vezes ela está sustentando a casa. E o homem é aquele que ajuda nas tarefas domésticas. Ele lava a louça, ele arruma a casa, ele troca a fralda. Como isso é hoje em dia nesse mundo moderno? Foi brilhante também nessa pergunta, nessa questão, porque aí que está o amor como sendo o sustentáculo dessas dificuldades que vão aparecer. Porque você foi educado de um jeito, eu também fui, os nossos pais foram, cada um de modo diferente. Né? E a gente traz um pouco da educação que a gente teve. O Mário Quintana dizia que o passado não reconhece o seu lugar, está sempre no presente. Então aquele passado lá atrás, de uma relação 2 para 1, onde a mulher só tinha deveres e o homem tinha direitos e deveres, não tem mais espaço. Não adianta, não existe mais isso. Então, nessa construção dessa igualdade, às vezes perturba sim, mas o amor vai conseguir manter esse processo aí meio crítico, vamos imaginar, meio de turbulência. Eu no consultório, raramente eu atendo pessoas que assustam com essa posição da mulher. Né? Mas a gente pode ver que ainda sutilmente tem gente que assusta quando a mulher se propõe a dividir a conta num restaurante, quando a mulher ganha mais do que o homem, quando ela, né? Então, assim, tem pessoas, ou quando ela toma iniciativa para o sexo, tem gente que tem homens ainda muito presos ao passado que assustam muito. Né? As avós dela recebiam aquela historinha que mulher correta não toma iniciativa. O seu marido não vai gostar, ela tem que esperar. E hoje todo parceiro, ele gostaria que ela também tomasse iniciativa, né? Para aquele momento de intimidade. Agora, a maior tristeza, cara, é que muitas vezes a mulher toma iniciativa, às vezes, para buscar o colo dele. E aí, na hora que ela busca o colo dele, para poder conversar, às vezes, problema dela no trabalho ou dela com os filhos, ele vai direto tocá-la genitalmente. E aí ela fica super chateada. Porque ela tomou iniciativa, às vezes, de uma maneira carinhosa, beijando de maneira carinhosa, para poder ali ter o afeto, porque a dinâmica do sexo em si, para a mulher, não é o mais importante. Inclusive, no próprio sexo, o antes e o depois é tão importante quanto o durante. Agora, o homem não entende a aproximação, muitas vezes, sem que aquilo tenha que virar sexo. Às vezes, tem casais lá onde o homem, às vezes, de muitos anos, onde o homem é um indivíduo, está bem profissionalmente, tem formação boa, mas ele traz aquele passado de dizer assim, eu não sabia que para a mulher era importante brincar. Ô, gente,
A frase do mineiro lá, né, do Rubem Alves, poxa, de Boa Esperança, que fez fama em Campinas, é fantástico. Para mim, se eu conseguisse colocar isso na cabeça das pessoas, eu seria o homem mais feliz do mundo. Qual que é a frase? Frase dele. Fazer amor ou fazer sexo é brincar. Quem brinca já chegou, não tem que levar a lugar nenhum. Então eu tenho colegas ginecologistas que quando vão no congresso me ouvir, depois falam, aquilo que você falou, você processa na prática? Ele está desconfiado que eu estou só a dupla mensagem. Eu falo uma coisa e, para mim, fazer sexo é brincar. O prazer é consequência desse brincar. O resultado, ereção, coito e orgasmo, são consequências. Não seria o objetivo, mas, infelizmente, o homem ainda tem essa questão de quando ela aproxima, e às vezes ela aproxima para sentir protegida, para poder ter aquele espaço na intimidade, e aí ele não respeita e quer ter sexo, né? E ele quer levar aquilo para o sexo. E se ela não aceita, ele às vezes fica chateado, porque ele acha que ela tomou iniciativa, mas ela não tomou iniciativa para ter sexo. A dinâmica do sexo é menos importante para a mulher, do sexo em si, do que todas as outras questões que envolvem a sexualidade. Expressão de afeto, emoção positiva, comunicação e prazer, que não necessariamente é sinônimo de orgasmo. Ô, gente, o orgasmo dura 6 segundos, quando dura muito é 15 segundos. Tem tantos prazeres além do orgasmo, prazeres dos tocares, dos sentires, dos ouvires, dos falares, do envolvimento, do acolhimento. E para a mulher isso é mais importante do que para o homem. Do que tudo, muito mais. Para a mulher, infelizmente, tem hoje um pouco da ditadura do orgasmo também para a mulher. Tanto que Dia do Orgasmo, eu antigamente participava dessas revistas todas, Mary Claire, Cláudia, Nova, eu respondia às jornalistas todas. Depois eu parei de responder porque eu comecei a questioná-los. Por que vocês vão fazer uma matéria dessa? Essa matéria está pondo minhoca na cabeça da mulher, está pondo a ditadura, porque o direito de ter orgasmo é fundamental. Agora, o tem que ter é a tirania dos deveria. O Volpe brincava quando a gente põe tem que, é a Maria Fumaça em cima de uma linha de ferro. Aquela antiga, tem que. Não tem que nada. Mas pode gerar frustração se não tem. E gera, você não imagina, gera depressão em jovens. Que conversando com as amigas, que mentem tanto quanto os meninos, eu brincava que os jovens tinham um órgão sexual que as mulheres não tinham, que é o gogó. As meninas estão tendo também. Elas estão mentindo, vai conversar com as amigas, todas têm o que elas não têm. Por isso que a gente está criando agora um tipo de mentoria, mas junto com uma psicóloga, para pais de crianças e pais de adolescentes, para tentar, e hoje tem um problema seríssimo que é as redes sociais, né? Aí o problema mais sério ainda é a influência das redes sociais. Quando eu lembro que lá em 98 eu estava num congresso em Portugal apresentando a minha experiência nas mídias, que na época eu tinha programa de rádio, televisão, jornal que eu escrevia e telefone que tinha lá, junto com a instituição em Belo Horizonte, um jornal importante, a gente fazia até o CEF Cidadão. E o meu só perdia na hora de chamada para emprego, busca de emprego. E agora, quando eu penso em 98 era assim, hoje isso tudo não tem nenhum efeito sobre as redes sociais hoje, que infelizmente são altamente, mais do que deseducadoras, podem ser extremamente nocivas, né? Complicadoras. Eu tenho uma última pergunta e depois a gente vê se alguém mandou também uma pergunta para o senhor. O senhor disse que às vezes existe aquela história de colocar a culpa no outro, que é fácil, né? Esse relacionamento ele não está tão bom porque ele ou ela, ou se vitimizar, né? Esta é tanto homem quanto mulher compreendem isso e procuram ajuda profissional, ou a mulher ainda ela se sensibiliza mais e procura ajuda enquanto o homem continua em casa? Como é essa relação que o senhor vê no consultório? Entendi. É o casal, é o homem ou é mais a mulher? A mulher procura mais, né? Inclusive para tentar melhorar, porque a mulher tem uma característica que nós não temos em geral, é perigoso generalizar, que é a humildade. E humildade é a condição fundamental para a aprendizagem. Se você não tem humildade, você não vai aprender nunca. E elas querem aprender a relacionar de maneira assertiva, onde você se valoriza e valoriza o outro.
onde você não vai nem vitimizar, nem culpabilizar. A gente tenta ensinar lá, conversar, até fazendo o papel do parceiro ou o papel dela na comunicação. Vamos imaginar que eu sou ele, como é que você falaria para mim? E aí a gente ensina no sentido seguinte, em vez de falar, eu me sinto sufocada porque você... Poxa, eu me sinto sufocada porque eu não estou sabendo lidar com isso. Eu me sinto sufocada porque nós não estamos sabendo sair desse tipo de relação. Que é a empatia. Então, eu me sinto insatisfeita porque você não. Eu me sinto insatisfeito porque nós não estamos conseguindo sintonizar, ou porque eu não estou sabendo buscar vida longe de você, nem que seja temporariamente. Ela vive totalmente dependente dele, ele de algum modo a sufoca, sim, mas não é ele o culpado de sufocá-la. Ela também percebe que esse sufoco, porque não existe, isso é interessante, igual amor, Carlos, não existe amor numa direção só. Só existe amor em duas direções. Você não ama quem não te ama. Isso é fundamental. Tem que haver uma reciprocidade. Total. É bilateral. Quando você ama alguém que não te ama, isso não é amor, isso é doença. É sempre bilateral. E isso é fundamental, inclusive, para qualquer atitude médica, por exemplo, se a vida relacional na vertical está ruim, a horizontalidade vai refletir, também ruim, e a tendência de se cuidar, que é uma característica muito grande da mulher, ela se cuida mais do que o homem, vai desaparecer. Ela desaparece. Isso tem estudos nos Estados Unidos mostrando em jovens universitários já coabitadas com os namorados, com os parceiros e tal, elas mostram que quando elas não estão bem na sexualidade, na convivência, isso reflete no uso de um medicamento diário. Ela começa a não se cuidar. Se eu me amo, eu me cuido. Se eu não me amo, eu não vou me cuidar. Então, isso perpassa toda a atuação profissional em qualquer área. Isso é fundamental. Agora, eu não consigo. O senhor vai me trazendo elementos sempre fazer uma pergunta. Como é que eu posso cuidar de alguém se eu não me cuido? Falou tudo. Não tem jeito, é mentiroso, é mentira. Como que eu vou amar alguém se eu não amo a mim mesmo? Quem tenta cuidar do outro e não sabe cuidar de si, está mentindo. A gente chama isso de dupla mensagem, paradoxal. Porque você está dizendo, é igual a gente vê às vezes os pais querendo que o menino respeite a menina, os filhos, e ele não respeita a esposa. Ali a criança capta, não é o que você fala, e sim o que você mostra. Então, assim, pais que se amam e mostram esse amor, naturalmente o desenvolvimento dessa criança, desses filhos vão... E não há, isso que é importante, não é quantidade de tempo, não é o par em si, é a qualidade de tempo. Porque muita gente queixa hoje é que falta tempo. Mas o problema é que quando você tem tempo, você não dedica para essas relações amorosas, que hoje, inclusive, estão valorizando a amizade. A amizade hoje, assim, é hoje um requisito para você ter longa vida. Além de caminhada, dieta adequada, atividade física, que eu já falei, pelo menos caminhada, né? Cuidar de álcool muito moderadamente, dieta saudável. Você tem que curtir as amizades, cultivar as amizades. Eu sempre brinco que nesses 45 anos quase de medicina, a fortuna que eu fiz é incomensurável em termos de amizade. Eu posso não ter feito grandes aquisições materiais, mas de amigos por esse Brasil e fora do Brasil, eu tenho muitas. Isso é verdade. Todo mundo te conhece. E é uma honra danada tê-lo você como amigo. Você não imagina. Muito honra. Eu vou passar para a Fernanda. Tem alguma pergunta? Nós recebemos alguma pergunta, Fernanda? Olá, boa noite, Carlos. Boa noite, Dr. Gerson. Boa noite. Os comentários estão sendo muito positivos, primeiramente, para parabenizar a live. E temos a primeira pergunta. Como a menopausa afeta a sexualidade da mulher? É interessante essa pergunta, porque a menopausa você tem, vamos imaginar, cessação da produção ovariana de hormônios, particularmente estrogênio. E é natural que quando os hormônios diminuem, o cérebro sofre. Sofre como? Porque são os hormônios que estimulam a liberação e síntese dos neurotransmissores. Os neurotransmissores, eu acho que no futuro as doenças todas vão ser chamadas de doenças de neurotransmissores. E as cardiovasculares vão ser chamadas de doenças do endotélio. Eu acho que a gente está entendendo melhor o cérebro,
né? E o vaso, que está se percebendo que não é só a permeabilidade, a mucosa interna do vaso produz, que é o endotélio, produz também substâncias importantes. E aí, voltando à questão da menopausa, é natural que muitas mulheres teriam uma perturbação em termos da sua sexualidade, da sua função sexual. A capacidade de excitar pode ser mais demorada e menor, ela pode apresentar, inclusive, dor na relação, ela ter um quadro de desconforto doloroso ao coito, que a gente chama hoje de síndrome genital da menopausa, né? Essa síndrome vai levá-la naturalmente a apresentar baixa de desejo, porque ela não é masoquista. Como é que ela, sentindo dor, ela vai ter sexo bom? Daí ela tem que procurar o médico, né? E esse médico não deve fazer autoprescrição, ele tem que, de algum modo, resolver esse problema da atrofia genital. O orgasmo mantém ao longo da vida, mas ele tende a ser menor e na velocidade, na intensidade das contrações. E olha que interessante, se o orgasmo mantivesse do mesmo jeito, em termos de função da jovem, o útero atrofiado depois da menopausa, ele daria cãibra uterina na hora da sensação do gozo, do orgasmo. E aí a natureza sabiamente diminuiu a intensidade e a frequência das contrações que levam o prazer, porque aquelas contrações levam o prazer. Então há uma mudança sim, nem todas, não todas têm, e se ela tiver todos aqueles sintomas do climatério, da menopausa, como é que vai ter sexualidade boa se ela tem fogacho, que é o calorão, se ela tem irritabilidade, se ela tem humor depressivo? Fica difícil a sexualidade se manter quando ela está apresentando toda essa sintomatologia negativa, sudorese, suando muito, calorão, fica muito difícil. Então a gente tem que fazer o tratamento quando há sintomas e tem que acolher essa mulher, ver. Eu falo, estava até conversando com o Carlos, a reposição hormonal é fundamental, bem indicada, sem as contraindicações que não são tantas como as pessoas pensam, porém tem que se fazer reposição psíquica também. E a reposição psíquica não é só dela, é do casal. A gente tem que atender o casal, porque esse homem, às vezes, também, preocupado se a ereção mantém ou não, ele quer fazer sexo mais rápido. E quando ele faz sexo mais rápido numa mulher que tem atrofia vaginal, vai dar mais dor, porque ela não está excitada nem um pouco e vai ter mais dor. Então tem que conversar com os dois. Né? E muitas vezes ele, com medo de ter falha, olha que interessante, ele começa a evitar relações, ele começa a afastar dela. E na hora que ele afasta dela, porque o medo de falhar para um homem é pior do que a própria falha, ela começa a imaginar que ele não gosta mais dela, que ela não é mais atraente. E não tem nada a ver, ele está afastando dela porque ele tem medo de falhar. Na nossa cultura machista, o mito que perdura, homem não falha. Parece como... E é super normal falhar. É super normal. Disfunção erétil de 50 anos para frente, ou de 40 anos para frente, já atinge em torno de 50% dos homens. Mas, então, por isso que eu falo, o ginecologista, ao atendê-la com essa sintomatologia, ele deve saber manipular os hormônios necessários para resolver toda essa sintomatologia, mas ele deve saber também acolher essa mulher, se de preferência acolher o casal. É fundamental. Fernanda, temos mais perguntas? Temos mais uma pergunta. Dr. Gerson, a viagem pode estimular a mulher ao desejo espontâneo? Seria o excesso de atividades, trabalho, culpado do desinteresse sexual em mulheres? Uma das explicações talvez seja esta, né? Seria esta, mas não foi comprovado ainda não, e eu acho sempre, eu trabalho muito os casais no sentido seguinte, o perigo é desenvolver expectativa que com a viagem as coisas vão melhorar e às vezes vão frustrar porque não melhoram nada. Mas a gente conhece casais no consultório ou na nossa convivência que falam que quando viajam a vida sexual dá um incremento muito grande. Talvez é porque desligam um pouco, e no caso da mulher, desligam um pouco daquele cotidiano. Agora é interessante essa pergunta, Fernando, porque as pessoas estão viajando hoje levando os famosos inimigos do tempo, que é o celular, que é o computador, que fica o tempo todo acessado a isso. Aí isso fica difícil. Daí
aquela fama que teve no Brasil e na Europa, particularmente daquele italiano, Domenico Di Masi, que faleceu recentemente, do ócio criativo. Eu falo que há uma diferença muito grande entre lazer e prazer. O lazer só dá prazer quando você tem ócio. Se você não está em ócio, não tem prazer. O lazer, necessariamente, para ser prazeroso, tem que vir acompanhado do ócio. E não foi à toa que o Domenico Di Masi ficou famoso e adorava o Brasil, como um bom italiano, ele era louco com o Brasil. Né? Deve ter 2 semanas que faleceu, 1 semana atrás, e realmente é o ócio criativo que ele escreveu, propondo que nas empresas esse tempo de ócio poderia aumentar até a produtividade daquela instituição. Mas aí, resgatando o que o senhor falou lá no início, né? Isso. Se você tira a naturalidade, se você já viaja com um compromisso, com um objetivo, não sei se faz muita diferença ficar ou sair. Você tem que ter a naturalidade da relação, sair da rotina, se permitir, enfim. Nossa, eu realmente nunca tinha pensado nesse sentido, mas é mesmo. Quer dizer, se o objetivo for realmente melhorar a performance, pode ser frustrante demais. Porque você tirou realmente a naturalidade total, e não tem dúvida nenhuma. Eu brinco o seguinte, que hoje nós estamos vivendo uma sociedade muito focada em resultados. Muito focada em resultados. E aí, quando esses resultados não vêm, a crise normalmente se instala. Por exemplo, resultados de uma viagem onde você acha que a sexualidade vai melhorar muito, a vida sexual vai intensificar e não intensifica. Porque, estar num lugar com a pessoa que você ama, vendo um teatro maravilhoso, um concerto musical maravilhoso, isso é a sexualidade. Talvez até melhor do que a própria vida íntima que você vai ter com aquela pessoa. Isso dá orgasmo, porque o orgasmo não pode ser visto só com aquela função de 6 segundos ou, no máximo, 15 segundos que a pessoa tem naquele clímax. Poxa, você está num lugar, né, comendo aquela comida maravilhosa, bebendo aquele vinho maravilhoso com aquela pessoa que você ama, isso tem um significado de sexualidade que é fantástico, mas infelizmente as pessoas põem, no Brasil, principalmente para o brasileiro, só há sexualidade quando há relação sexual e pior ainda, quando se tem orgasmo. Tem nada a ver. O homem pode não chegar ao orgasmo, à medida que a idade vai avançando, vai ficando mais difícil. A mulher pode não chegar ao orgasmo e ela tem uma relação extremamente satisfatória. A satisfação não está necessariamente ligada ao orgasmo. Ao mesmo tempo, se você sai do Brasil e está na Romantikstraße lá na Alemanha, Isso. não quer dizer que resolveu o seu problema. Porque você leva você junto também, né, cara? Você está indo junto com a viagem, né? E principalmente se você fica acessando o tempo todo aqui, né, os problemas que você deixou aqui, que às vezes, não estou dizendo que não tem como deixar de acessar, mas hoje não tem dúvida, os inimigos do tempo, o Domenico Di Masi colocava que o tempo livre é um luxo que todo ser humano deveria buscar nesse mundo atual, contemporâneo. O tempo livre. E a gente tem muito pouco tempo livre mesmo, livre. Muito bom. Dr. Gerson, um prazer enorme. O Dr. Gerson é uma das maiores autoridades do Brasil na área de sexualidade. Eu te agradeço demais por estar conosco, te agradeço demais por trazer um pouco do seu conhecimento e ajudar a gente a divulgar a mensagem de que procure um profissional, procure ajuda, e o relacionamento nem sempre está fracassado, mas às vezes um pouco de empatia resolve e ajuda o casal. Então, muito obrigado por estar conosco, foi um prazer enorme, obrigado demais. Eu que agradeço e parabenizo a Gedeon Richter por essa iniciativa que eu tenho certeza que vai fazer história para todos os profissionais que lidam com a mulher, que tentam ajudá-las, né? Porque ajudando a mulher a gente pode de algum modo ajudar o homem. É muito comum que às vezes elas falam, poxa, na hora que você for conversar com a gente, converse com o marido também, mas às vezes elas não conseguem levar o marido, então elas podem de algum modo aproveitarem um momento deste e verem juntos, conversarem diante daquelas questões que nós colocamos aqui. Eu que agradeço, Carlos. Essa é a nossa missão, estamos aqui para elas. Para elas em pauta. Muito bem. Fantástico, o título eu achei maravilhoso. Obrigado, Dr. Gerson. Obrigado pela presença, pela companhia de vocês, por assistir.
E em breve a Gideon Richter estará de volta com o terceiro episódio do Elas em Pauta. Uma boa noite.